Baixe o app ou vá até a loja mais próxima e abra sua conta. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 11h33. Alô, Bandeirantes. Grande abraço para você, sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando pelos aplicativos Band Rádios, YouTube, Facebook. Grande abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos iniciando mais uma edição do Nossa Área. Hoje é sexta-feira, 8 de outubro de 2021. Estaremos juntos aqui na Bandeirantes até 12h30, atualizando todas as informações do time do seu coração. E o primeiro destaque hoje é de quem? Ponte Preta, Guarani, Ponte Preta. Ponte Preta está chegando com Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, um grande abraço para você, para todos que acompanham o Nossa Área. Ontem a CBF respondeu à Ponte Preta e deu razão para a reclamação do presidente Sebastião Arcanjo sobre o pênalti mal marcado a favor do Vila no empate em 1-1 com a Ponte Preta. A CBF e a comissão de arbitragem também deram favorável à Ponte a disponibilização do áudio e também das imagens do contato e da conversa do árbitro de vídeo e também do árbitro de campo. Em relação ao STJD, o presidente Otávio Noronha ainda não respondeu ao pedido de impugnação da partida. Enquanto isso, a Macaca segue trabalhando para o seu próximo compromisso contra o Náutico no dia 16. E daqui a pouco, Juvenilson Souza, preparador físico da Ponte, fala da questão de dois atletas, Rodrigão e Matheus Anjos. Agora o destaque da equipe do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Um abraço pra você, Marquinhos. Tudo legal aí, Júlio Nascimento? Sextou, hein, Júlio? Sexta-feira, coisa linda, hein, Marquinhos? Ah, como fala Capriotti, né? Sensacional, Júlio. O Guarani também se preparando aí nesta sexta para o jogo de amanhã contra o Londrina às 4h30 da tarde. Daniel Paulista ainda não confirmou a equipe. Claro, vai levar consigo, como é de praxe, a definição até momentos antes da partida. Bidu e Thales estarão à disposição. E hoje à tarde, Júlio, ouviremos o Bidu, que ficará, depois da suspensão, como titular na lateral esquerda do Bugre. Júlio. A opinião do Nossa Área com Carlos Henrique, o bate pesado. Abraço para você, CH. Qual é o seu destaque? Outro Júlio, boa tarde a todos. Seleção brasileira venceu 3-1 de virada a Venezuela. Depois de um primeiro tempo horrendo, lento, macambúzio. Mas no segundo tempo, o Brasil fez valer o seu favoritismo, ganhou o jogo e continua invicto nas eliminatórias, fez 3-1. Detalhe, jogou sem Neymar, mas no segundo tempo teve que entrar a molecada para resolver o problema, porque os mais experientes no primeiro tempo, Deus do céu, como diria José Arnaldo Canizinho. Nossa Área desta sexta-feira tem os trabalhos técnicos de Leandro Renato e Lucas Pessoa, timaço de Gil Kleber, comando de esportes de Carlos Batista e direção regional do jornalista Rodrigo Neves. Trânsito. Pela Miguel Noel Nascentes Burnier, motorista em contrapontos, onde reduz um pouco a velocidade, tem boas condições pela passagem na Lagoa do Taquaral, chegada ao Balão do Bela Vista, Nossa Senhora de Fátima, também Júlio Prestes com boas condições. Dica para você, motorista, conheça o app do Gringo, o melhor amigo do motorista. Consulte os débitos do seu veículo sem fila e sem ficar em vários sites. Baixe grátis. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. E atenção para este recado.
Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Concede, soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. A Concede está preparada para garantir a você um melhor benefício. Vai tomar um cafezinho com o pessoal no escritório para entender direitinho como é que funciona. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. Concede. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Vera Cruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Vera Cruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, com junções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Vera Cruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa Montes Claros sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vamos lá, informações da Ponte Preta chegando na Bandeirantes com Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Um abraço para você, para todos que acompanham nossa área. Começa o boletim da Ponte Preta falando sobre a resposta da CBF em relação à reclamação da Ponte sobre a arbitragem. Aquele pênalti super mal marcado pelo árbitro da partida. Deixa eu pegar até o nome dele. Adriano Carneiro Bastos. Muito obrigado, Adriano Carneiro Bastos. Será que ele é primo do Reinaldo Carneiro Bastos? Acho que não. Ainda bem. Porque o Reinaldo foi com o Sebastião Arcanjo lá na sede da CBF e a CBF respondeu de forma favorável às reclamações da Ponte Preta. E a Ponte Preta reclamou e fez 3 pedidos, né? Primeiro, reclamando sobre essa penalidade mal marcada, e a CBF ela respondeu que o reclamante tem razão. É muito longo o texto, né? Mas só deixa eu pegar aqui um termo que eu achei interessante. Em primeiro lugar, porque a bola, apesar de chegar muito próximo, não manteve contato com o braço do defensor. Essa só fato exclui a infração. Neste passo, deve ser dito que o VAR necessita de uma imagem clara, evidência clara para sugerir revisão, que só se justifica se houver prova de erro claro, óbvio, e para o caso exigirá certeza do contato da bola com a mão/braço do defensor. Em seguida, porque ainda quando a bola houvesse tocado no braço do defensor, a infração não se caracterizaria, uma vez que a mão/braço do jogador estava muito próximo de seu corpo, em decorrência do cuidado que adotou para evitar o contato. A consequência da indicada posição do braço do jogador da reclamante, a Ponte Preta, impõe a afirmativa de que não se pode falar nem em posição antinatural, tampouco em ampliação do espaço corporal, que todavia seria irrelevantes sem comprovação de contato com a bola. Então a CBF deu razão à Ponte Preta mais uma vez sobre esse pênalti mal marcado por Vila. A segunda providência, a Ponte quer o áudio, a disponibilização do áudio da conversa do VAR com o árbitro da partida, e a
CBF deu aval para que a Ponte tenha esse material, esse conteúdo do que foi dito entre os dois responsáveis pelo apito final. E a Ponte pediu aí que esse árbitro não apite mais os jogos dela na Série B, só que isso a CBF falou que não depende a ouvidoria da reclamação da arbitragem e sim a outros métodos. Então, a Ponte tem razão. E muitos perguntaram ontem quando foi divulgado. Com isso, a partida será cancelada, será impugnada? A resposta é não, por enquanto. Porque quem vai anular essa partida, vai impugnar essa partida, quem tem esse direito é o STJD. E o presidente, o Otávio Noronha, ainda não deu a resposta ao pedido de impugnação da Ponte Preta. Então, a CBF, ela só concordou que realmente houve um erro grave no jogo entre Ponte e Vila Nova com o pênalti marcado para o time goiano, só que o pedido de impugnação vai depender do Otávio Noronha, presidente do STJD, que por enquanto ainda não deu nenhum parecer a respeito se vai levar esse caso a julgamento ou não. Pois é, né? A CBF fala que erro grave, que a Ponte tem razão, mas assim, para por aí, né? Para numa nota. Por enquanto é isso, assim, não... Acontece o que depois? Principalmente com o árbitro. Vai pegar uma reciclagem de 2 semanas, daqui a pouco tá apitando de repente Série C, aí depois volta pra Série B e segue por isso. Acho que pela repercussão, né, CH, a nota era uma obrigação da CBF praticamente, diria. Mas agora eu quero ver como vai ser o comportamento da CBF daqui pra frente com providências e não apenas discurso, viu, CH? Como diria aquele, decisão protocolar, né? A gente esperava, sabia que isso ia acontecer, né? Agora ainda tô curioso para falar o que eu penso de verdade, eu preciso ouvir o áudio. Será que vai virar a Ponte vai ter direito a esse áudio. Seria muito legal, eu já vi isso. Agora eu não sei se ela pode, igual o CH sempre vem falando, eu já vi isso na TV, cara. Sim. Eu já vi clube divulgando o áudio do VAR. Libertadores é normal, isso, né? Ô CH, eu acho que seria muito legal ter o áudio, hein? Eu acho que é a caixa de Pandora para tirar todas as conclusões. Porque o negócio é tão absurdo que eu quero acreditar, apesar de não acreditar, que houve um grande equívoco. É isso que eu quero acreditar, não é? Eu tenho várias teses, mas eu tenho uma bem concreta. Mas eu preciso ouvir o áudio, né? E sem ouvir o áudio, você fica muito perene, qualquer tipo de comentário. Eu não sou louco aqui de ficar levantando, porque aquilo, veja, a sequência é fácil de entender. Em tempo normal, o árbitro deixou o jogo seguir. Ele foi avisado que havia uma possibilidade de uma situação que ele tinha que rever o lance. Ele foi lá e reviu. Assistiu de novo, não é? Em assistindo de novo o lance, ele tirou uma conclusão, ele brigou com a imagem. Porque a imagem que ele viu foi reproduzida na hora na televisão. Então não é possível que ele mais os parceiros dele tenham chegado à conclusão que houve pênalti no lance, porque a imagem que ele assistiu nós assistimos também. Então não estou entendendo, isso parece conversa de louco. Então ele está afirmando, e afirmou, porque ele confirmou o pênalti, que houve toque de mão aonde a imagem não mostra isso. E não foi só o árbitro, foram pessoas, foram 2, 3 ou 4, que ao mesmo tempo chegaram à mesma conclusão. É isso que a indignação é essa. Ele não marcou e depois voltou atrás ou uma outra situação. Não tem defesa. Não tem, tanto é que a CBF foi lá e disse, vocês têm toda a razão. Só faltava não falar que tem razão, né? O desdobramento disso a gente sabe que é muito complicado acontecer algo diferente. Tipo, cancelar a partida. Pode até ser que aconteça, mas eu vejo pouca possibilidade. Então, de qualquer maneira, eu vou insistir. Desde o primeiro comentário que você me pediu para fazer, eu estou falando a mesma coisa. Eu quero ouvir o áudio. Porque o negócio é tão inacreditável que só através do áudio a gente pode compreender o que passou na cabeça desse cidadão que apitou o jogo. Fora isso, é especular. A gente chegou, a gente conjectura, a gente fala, Mas, o que aconteceu? Como é que foi a conversa? E se a CBF já disse que vai disponibilizar para a Ponte, ela também já ouviu. Ela ouviu primeiro para depois falar para a Ponte,
Tá aqui o áudio, aconteceu isso. Então eu quero acreditar que foi um equívoco, apesar de não acreditar. Acho que deu para entender, né, Júlio? Ô, Júlio, você quer mais uma informação? O normal, quando ocorre um erro grave, é o árbitro não apitar aí durante um bom tempo, certo? Correto? Adriano Barros Carneiro vai apitar Campeonato Brasileiro de Aspirantes, dia 10, que é dia 10, domingo, às 3 horas da tarde, Fortaleza e Ceará. Que mesmo sendo um Campeonato Brasileiro de Aspirantes, é um clássico. E ele está escalado como árbitro da partida. Bom, vamos lá aqui, atendendo os ouvintes pelo nosso WhatsApp, o Paulo Bonfim, já seguiremos com o Boletim da Ponte, Lupe. Só que ler as participações dos ouvintes falando sobre a questão da arbitragem. Paulo Bonfim, a Ponte deveria, ao invés de pedir a impugnação da partida, solicitar os 2 pontos do jogo. É a opinião aqui do Paulo. O João do Cambuí, bom dia a todos. Acho que não devia ter outra partida e sim anular o pênalti e passar os 2 pontos para a Ponte. A partida já havia se encerrado com 50 minutos. Acho que estava dentro do tempo dos acréscimos ainda, viu, João? Acho que não tinha passado, não. Bom dia, esse jogo não vai ser anulado. O cara nem vai dar solução. A Ponte está sozinha. Folha de Vinhedo. Ô, Júlio Nascimento, eu queria escutar o áudio também do juiz. Passa para nós. Não, mas não sou eu que tenho áudio, não. É a CBF e a Ponte Preta, viu, Luiz? Eu não tenho posse do áudio, não. Nem sequer ouvi. Vocês podem relembrar como eram processadas as operações da máfia do apito, que gerou toda a confusão do futebol brasileiro, de Valmir? Eu acho que são situações diferentes, né, de Valmir? Porque naquela época, através do jornalista André Rizek, da revista Placar, ficou comprovado que existiam combinações, né? Uma máfia para combinar os resultados, como se fosse uma casa de apostas da época, né? Era um sistema diferente. Então, primeiro conseguiram comprovar que havia alguns dirigentes e pessoas ligadas ao futebol que se beneficiavam de alguns resultados específicos e depois aquilo foi passado para os árbitros. Então eles conseguiram comprovar as duas coisas. Por enquanto aqui tudo é teoria da conspiração, ninguém conseguiu comprovar nada. Apenas o único fato existente atualmente é que a Ponte foi prejudicada e que a CBF reconheceu que o pênalti foi mal marcado em todos os sentidos. Que o árbitro ele agiu de maneira errada em todos os sentidos, desde a consulta ao VAR, que não deveria ter sido chamado, até a avaliação da imagem, que foi totalmente equivocada. Bom, falando agora sobre futebol, a Ponte Preta entra em campo no próximo final de semana, sabadão, contra o Náutico. Como é que o time está sendo preparado, hein, Lupi? O técnico Gilson Kleina tem aproveitado bastante, né, esse período longo até o próximo jogo, dia 16, contra o Náutico, o reencontro, né, entre o torcedor da Macaca e o time. Até ontem trouxemos a informação de que a maioria dos atletas do atual elenco, eles sequer disputaram partidas no Moisés Lucarelli com a presença do público. Apenas 3 jogadores do atual elenco, Ivan Quaresma, Igor Vinhas e também o João Veras. É claro que isso não chega a ser tão surpreso, né? Porque a Ponte monta times aí a cada campeonato, né? Mas, por exemplo, o Moisés, 80 jogos com a camisa da Ponte, sequer comemorou um gol no Moisés Lucarelli. Então também tem a expectativa dos dois lados, dos jogadores e também dos torcedores. Dos torcedores a gente tem aqui pelo WhatsApp, mas a expectativa dos jogadores a gente, por enquanto, não vai ter, porque os atletas seguem em silêncio, não estão dando entrevista. E hoje, o técnico Gilson Kleina observou um pouco melhor o elenco, né? Aqueles atletas que não estão sendo utilizados, em um jogo-treino contra o Atibaia, que aconteceu no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte ganhou pelo placar de 1-0. O gol foi marcado por Josiel. Josiel marcou o gol da Ponte. Foram 3 tempos de 30 minutos e a formação inicial da Ponte teve o Luan no gol, Jean Carlos, Douglas Mendes, Gustavo Cipriano e Marcelo Hermes, Iago Henrique, Lucas Cândido e Thales, Niltinho, Iago e Josiel. Essa a formação que iniciou a atividade, o jogo-treino, hoje de manhã no estádio Moisés Lucarelli. E a grande preocupação também fica por conta da recuperação dos atletas que estão no departamento médico e que tentam aí ficar à disposição do técnico Gilson Kleina. E hoje, o Juvenilson Souza, que é da comissão técnica da Ponte, o preparador físico da Ponte Preta, falou a respeito de 2 atletas. Primeiro, o Rodrigão,
que se recupera aí de graves problemas que enfrentou nas últimas semanas, e também do meia Matheus Anjos. Muita gente pergunta sobre a questão física do Matheus Anjos e o Juvenilson Souza fala sobre a questão dos dois atletas. Bom, o Rodrigão é um atleta super importante, né, para a nossa equipe. Realmente ele ficou fora de alguns jogos, é uma perda relevante pela importância desse atleta na equipe. É importante a gente entender que quando a gente fala de emagrecimento, emagrecimento quer dizer perda de gordura, de massa gorda. O Rodrigão, ele teve emagrecimento, perdeu um pouquinho de massa gorda, mas ele perdeu massa muscular também, então ele teve uma perda de peso. E essa é a nossa preocupação. O departamento médico está cuidando disso, né, devido ao aspecto clínico do problema que ele teve, e o departamento de preparação física e performance, paralelamente, está cuidando da questão muscular. Já iniciamos um trabalho para recuperação da massa muscular e da força. A nutrição já começou a intervir com uma suplementação, e a questão dele, se vai estar à disposição para o próximo jogo, vai depender muito da evolução dele durante a semana nos treinamentos. Bom, o Matheus já está curado da lesão do reto femoral, a lesão está cicatrizada. Nós iniciamos um trabalho de reequilíbrio muscular para uma correção de um déficit. Esse trabalho continua sendo feito e ele tem respondido satisfatoriamente aos treinamentos, seja treinamentos físicos, treinamentos técnico-tático, e ele está à disposição. Esse é o Juvenilson Souza, preparador físico da Ponte Preta, falando sobre esses dois atletas, Rodrigão e Matheus Anjos. Muita gente pergunta sobre o Matheus Anjos, está respondido, está recuperado de lesão, está à disposição do técnico Gilson Kleina, tanto é que no jogo passado ficou no banco de reservas, mas não entrou na partida contra o Avaí. Fica a expectativa também sobre a divulgação do preço dos ingressos e também da logística de como vai funcionar a venda dos bilhetes em relação a esse reencontro com torcida e time, já que a capacidade do Majestoso, inicialmente, pelo que foi divulgado pelo governo do estado de São Paulo, no dia 16, 50% da capacidade. A Ponte só aguarda a confirmação dessa informação para divulgar aí todos os detalhes em relação a valores do ingresso e capacidade autorizada pelo governo do estado e a prefeitura de Campinas. Júlio. Muito bem, CH, existe uma expectativa muito grande, né, em relação ao futebol do Rodrigão, como o Rodrigão vai voltar, até porque o João Veras, apesar daquele gol contra o Brasil, não está rendendo ainda, né, o CH? Faz tempo, né, Júlio? Faz tempo, é oportunidade atrás de oportunidade, e todo jogo a gente espera que vai desencantar, e infelizmente a produção sempre é abaixo do esperado. O Rodrigão fora de forma funciona melhor do que o João Veras. Então eu acho que aí não tem dúvida. Só resta saber se ele tem condição de ir para a arena, né? Se ele tem condição de jogar. Ele tem um tempinho ainda, mais uma semana e um dia, 8 dias, para poder jogar contra o Náutico, e eu tenho a impressão que ele é um atleta, essa coisa toda, e apesar do problema com o peso, ele tem, a não ser que surja um outro problema, toda a condição de estar na próxima partida. E ele em campo, a qualidade do ataque da Ponte com certeza melhora, Júlio. Bom, ainda aqui com o pessoal no WhatsApp... Posso só dar mais uma informação claro. rápida? A Ponte aqui divulgou algumas informações sobre a volta do público, né? No dia 16 de outubro, a permissão é de 50%, então 8.700 lugares estarão à disposição, porém, tem de ser descontado pessoas que estarão trabalhando no jogo, e haverá o respeito de recurso solicitado pelas autoridades. Só entra quem estiver vacinado, com as 2 doses ou dose única, no caso de vacinas que só precisam de uma aplicação. Os ingressos vendidos exclusivamente na internet, menos para os TC10+, adimplentes, que pegarão os seus no estádio. São nominais e na hora de entrar no estádio o torcedor terá que mostrar o certificado de vacinação. Com uma exceção, o torcedor que tiver somente uma dose da vacina, que exige 2 doses, deverá apresentar obrigatoriamente os resultados de testes de antígeno realizado até 24 horas antes da partida e PCR até 48 horas antes da partida. Ninguém entrará sem máscara e haverá ainda a aferição de temperatura. Recomenda-se fortemente que qualquer torcedor com sintomas gripais fique em casa, mesmo que tenha adquirido o ingresso. Então,
Apenas o torcedor com as 2 doses da vacina, ele terá a permissão para entrar. Quem tomou apenas uma precisará apresentar esses exames em relação à entrada do torcedor no estádio. Não achei aqui, por enquanto, o preço dos ingressos. A Ponte divulgou aí, ela colocou uma nova matéria aí. Colocou uma nova matéria já? Já acabou de publicar. Aqui, acima de tudo, os ingressos. O valor, vamos lá, grande expectativa. O meu Pode coração, baixar, tá lá para baixo. O meu coração está pedindo gol. O valor dos ingressos, na geral, é de R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 a meia. Nas cadeiras VIP vitalícia, o valor é de R$ 80,00 a inteira e R$ 40,00 a meia. Vale lembrar que para esse jogo está liberada a presença de 8.700 torcedores, permissão de 50% do público. Você me autoriza a usar a vinheta ou não? Não sei, tem que ensaiar. Posso usar a vinheta? Tem que ensaiar isso. Tá ensaiado, Lucão? Posso tá ir? ensaiado. Faz Beleza. tanto tempo que eu não uso. Os ingressos para a Ponte Náutico já estão à disposição e os ingressos, o valor é esse aqui, ó. 40 e 20. Posso pedir mais uma vez, Lucas? 40 e 20. 40 e 20. 11h58, dá tempo de mais uma, Lucas. 40 e 20. Com a capacidade de 8.700 torcedores, é porque a partir do dia 16 é 50% do público, né? Não foi nenhuma conta errada que nós fizemos daqui, aquela primeira conta que seria o jogo no dia 15. Com a mudança do dia 15 para o dia 16, aumentou em 20% a capacidade do estádio, então 8.700 torcedores é a capacidade máxima aí para essa partida contra o Náutico. Só um detalhe para os sócios torcedores da Ponte Preta que vão retirar o ingresso, eles podem retirar a partir do dia 11 de outubro, das 9 da manhã às 8 horas da noite. Segunda-feira, né? Segunda-feira. No dia 12, feriado, o horário é diferente, das 9 às 14 horas. Não haverá adesão de planos no feriado, apenas retirada de ingressos. E nos dias 13 e 14, mais uma vez, o horário para pegar o ingresso, mediante a apresentação da carteirinha, vai das 9 às 8 horas. E atenção, o TC10+, não vai conseguir trocar o ingresso no dia 15, sexta, e nem no dia do jogo. Então, até quinta-feira da semana que vem, o TC10+, poderá retirar o seu ingresso lá na sala do sócio torcedor da Ponte Preta. R$40,00 a inteira, 20 a meia para quem não é sócio, Júlio. Muito bem. Aqui o nosso ouvinte tá vibrando aqui, o grande Vitão Hugo, tá vibrando aqui com 40 e 20. Bom dia a todos da Band. A Ponte melhorou, mas tem uma reportagem que os jogadores entraram em greve por conta do pagamento dos direitos de imagem. Fico mais uma vez preocupado, o time é fraco. Melhorou, mas vamos torcer muito para ainda não cair para a Série C. Vamos, Macaquinha. Paulo Kikuchi. Obrigado aqui pela mensagem, Paulo. E daqui a pouco a gente fala mais sobre essa questão da volta dos torcedores. Beleza, Lupe? Até daqui a pouco no destaque final da Macaca. Até já. Agora são 12 horas em Campinas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Ontem, quinta-feira, tivemos bola rolando pelas eliminatórias da Copa do Mundo da América do Sul. O Paraguai empatou com a Argentina 0-0. O Uruguai empatou com a Colômbia também 0-0. O Brasil venceu a Venezuela 3-1. O Equador passou pela Bolívia 3-0. E o Peru passou pelo Chile, placar de 2-0. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Clássico Sansão terminou empatado 1-1. Hoje tem Bezona, Botafogo e CRB, às 7 horas da noite, mesmo horário de Vila Nova e Remo. Às 9h30 da noite tem Curitiba e Cruzeiro, lembrando que amanhã, às 4h30, tem Guarani e Londrina no Brinco de Ouro com portões abertos. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas.
Venha conhecer o Medplex Veracruz, um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Veracruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, com junções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Veracruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. É parceria que fala, então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção, com secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento que está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal de contas, o ser humano nasceu para ser feliz, mas também precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Para não ter agarra na área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Informações do Guarani chegando na Bandeirantes com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Fala, Júlio. Um abraço novamente para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes, né? O Guarani está iniciando o seu período de concentração para a partida de amanhã às 4h30 da tarde contra o Londrina. A presença do torcedor do Guarani, uma arma que o elenco quer utilizar na partida deste sábado, que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes. Júlio, dei uma passada de olhos aqui nas imagens que o Guarani acabou divulgando, né, deste último trabalho. Apenas aqui a gente vê a movimentação dos goleiros, né, dos atletas que estão sendo trabalhados pelo técnico Daniel Paulista para a partida de amanhã, mas se dependermos aqui das imagens, não dá para confirmar o Guarani, a não ser aquela última informação que o Passarinho nos passou, que o treinador poderá repetir do meio-campo para frente o mesmo time, até porque não vai ter o Ronaldo Alves, mas terá o Carlão e também o Thales como zagueiros e o Bidu retornando de suspensão. Aliás, o Bidu deve ser o escolhido hoje para conversar com os jornalistas no período da tarde. E aí, Júlio, arriscando, observando e colhendo informações, o Guarani deverá ter Rafael Martins, Ludic na direita, a zaga com o Carlão, ou melhor, com o Thales e o Carlão, Bidu na esquerda, o capitão Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Regis, Andrigo, Bruno Sábio e Júlio César. Deve ser este o Guarani para a partida de amanhã. Dá para dizer assim, Júlio, pela necessidade da vitória, pela situação do Londrina e pela presença do torcedor, que é metal esfregando em metal, Júlio? Metal esfregando em metal, com certeza, né? Mas tem um metal que tá mais resistente nesse campeonato, que é o Guarani. O Guarani é um time que faz uma campanha melhor do que o Londrina, né?
Eu ainda acho que não dá para fugir, que mesmo não vencendo a 3 rodadas, existe um favoritismo que o Guarani não pode correr dessa responsabilidade. Você gosta de ter cautela, sempre exemplifica que isso é tudo no campo teórico, mas não tem jeito, CH. Eu olho para a tabela aqui, o Guarani é o 8º colocado com 42 pontos e o Londrina é o 17º com 30, Carlos Henrique. Eu acho que você está correto, a tua colocação é perfeita, mas é teórico. É verdade. É teórico. Ficamos aqui falando um monte de coisa, é tudo dentro do campo, é tudo dentro. Estamos na prancheta. Na prancheta, o papel aceita qualquer coisa. Ficamos aqui discutindo, falando de possibilidades, constatando muitas verdades também. E isso que você acabou colocando é constatação. Você está falando da campanha, do campo, de torcida, da volta da torcida, de um elenco melhor elaborado, melhor montado, de um momento diferente. O momento é de instabilidade no Guarani, mas se você pegar a pontuação, bom, enfim, trocando de miúdos, o Guarani é mais time que o Londrina. Mas tem aquela a frase, mais uma, né? A gente repete tantas frases aqui, do filósofo contemporâneo, que diz que ninguém vence de véspera. E ninguém perde também. Tem que jogar, né? Esse é o futebol. Só que não é voleibol, não é tênis, não é basquetebol, que a zebra muito difícil e imponderável dificilmente entram dentro de campo. O futebol é diferente. Então, existe uma insegurança, pelo menos para mim, a segunda partida da repetição, se é que ela vai acontecer, dos 2 meias juntos. Será que um gramado, que é um verdadeiro tapete do brinco, com a torcida, vai funcionar? Será que o treinador achou um jeito para que ambos pudessem atuar juntos, ao mesmo tempo? Desde o começo, a gente vai verificar na situação, no momento da partida. Teoricamente está tudo certo, pelo menos eu enxergo dessa maneira. Volta Bidu, isso é reforço. Ofensivamente falando, e nós estamos falando de vitória e de possibilidade de vencer o Londrina, o Bidu é uma arma importantíssima. Isso pode ser considerado como reforço. Como a volta da torcida é reforço também. Então existem vários indicativos que apontam que o Guarani é o favorito e que o Guarani vai ganhar o jogo, mas precisa jogar. E não dá para desconsiderar totalmente o Londrina. Essa recuperação recente, ela está baseada em uma série, como a gente está baseando o favoritismo do Guarani em vários aspectos, a reação momentânea do Londrina também tem vários aspectos que é bom ficar esperto, é bom ficar atento. Porque às vezes o Guarani, infelizmente, quando joga no brinco, principalmente, ele dá uma patinada. Mas eu tenho a impressão que amanhã o Guarani não vai deixar passar batido, não. Vai ganhar o jogo. E não é só pela superioridade. É um momento também de demonstração do próprio grupo de jogadores, que eles realmente, né, tem história de ficar falando, né? Realmente demonstrar que, ó, estamos aqui no Guarani, o grupo é forte, estamos efetivamente querendo um lugar no baile, que é o G4. Eu estou muito curioso para saber como vai ser o comportamento da torcida amanhã, viu, CH? Principalmente com a cobrança ao técnico Daniel Paulista, né? Se a torcida, de repente, em determinado momento vai pedir o Alanzinho, se vai ter paciência com o Lucão, com o Todinho, que são jogadores que não estão vivendo boa fase. É toda uma atmosfera diferente ter a torcida no estádio, né? Confesso que também estou curioso para saber. E eu peço, eu sei que são palavras ao vento, mas eu vou falar, porque eu conheço torcida. Nós todos frequentamos estádios há muito tempo, trabalhando ou como torcedor, que vá para o campo tentar incentivar, porque o Guarani precisa muito da força positiva da torcida. Mas tudo isso, viu, Júlio, vai depender muito do comportamento do time dentro do campo. Muito bem, deixa eu atender aqui o ouvinte pelo nosso WhatsApp. Júlio. E depois eu quero passar um pouquinho dos jogos do Londrina, viu, Marquinhos? Posso só fazer uma pergunta aí pro CH, não? Claro. CH, Luiz Gustavo na zaga e Todinho no ataque, você acha que tem chance ou não? O Todinho no ataque tem chance. Agora, se nós pegarmos, Marquinhos, foi o jogo que eu assisti, tá? O Luiz Gustavo joga mal, hein? O Luiz Gustavo está completamente fora de esquadro. Ele entrou muito mal no último jogo. Se o treinador for mexer na zaga, que não é o problema, para colocar o Luiz Gustavo, que eu tenho tudo a favor. Não é só nada contra, é um baita jogador. Só que há quanto tempo ele não joga? Tá desconectado com tudo. Então eu não iria por aí. Agora, Todinho no ataque
é uma possibilidade. Comentário pós-jogo, durante a semana, eu fiz 2 observações. A primeira, eu não entendi por que ele já tirou o Todinho do time, sendo que ele deu um monte de oportunidade para o Lucão. Você trabalha comigo há quanto tempo, CH? Nossa, desde os anos 9 a.C. Então você entendeu a dica aí, né? Já, claro que entendi. E respeito muito, já vou direcionar meu comentário, porque apesar de entender que o Passarinho está em má fase, eu o respeito demais. E quando ele canta, eu presto atenção. E já prestei atenção no recado. Então, na zaga, ele não deveria mexer. Agora, o Todinho, eu prefiro o Regis e Andrigo junto. Ponto. Isso é a minha preferência. Mas não está errado ele colocar o Todinho de começo. Mesmo o Todinho jogando mal. Sabe por quê? Por causa do Lucão. O Lucão jogou quantas partidas mal e ele manteve o cara. Vou repetir. O ideal, o meu gosto é os 2 meias juntos. Ele achar uma outra maneira do time jogar. Agora, não está errado se ele colocar o Todinho. Simples assim. Olha aqui os últimos 5 jogos do Londrina, que reagiu bacana com o Márcio Fernandes, né? Venceu em Pernambuco, nos aflitos, o Náutico. Aí depois, no Estádio do Café, venceu o Vitória. Foi para Santa Catarina, perdeu para o Avaí. E em casa, os últimos 2 jogos, venceu o Sampaio Correia, empatou com o Cascavel, mas aqui é Campeonato Paranaense, né? Tá rolando a final do Campeonato Paranaense e ele jogou no dia 6, que foi quarta-feira, né? Então, o Guarani está mais descansado do que o Londrina, que está aí entre uma final de Campeonato Paranaense. Então é uma sequência interessante, que é vitórias contra Náutico, contra Vitória, contra Sampaio. É um time que está tentando reagir, o Guarani tem que tomar muito cuidado para não alimentar essa reação da equipe do Londrina, porque joga em casa. O Aguinaldo de Americana, amanhã vou trabalhar, mas se eu fosse, iria para incentivar o meu bugrão. Pegaria só no pé do Tony. #fora Tony. Aguinaldo de Americana, obrigado pela mensagem. Londrina nos últimos 12 pontos ganhou 9. A paciência já acabou com o técnico. Amanhã, se o Guarani não ganhar, é a última partida do treinador. Manda aqui o Edson Lencioni. Eduardo do Recanto 40 e 20 tá cantando aqui ainda. O Agnaldo Itapoá, Santa Catarina, tá perguntando se aposentado paga meio ingresso. Sim. Todo mundo paga meio ingresso, Júlio. Desde Assim, que esteja com a camisa do Guarani. Mesmo se não tivesse essa ação promocional do Guarani, sim, aposentado paga meio ingresso. Está assim no estatuto também. Mas amanhã tem essa promoção aí, né? Só colocar tem a promoção, uniforme. né? O torcedor compra lá pelo meubilhete.com e com a camisa do Guarani ele assiste o jogo pagando aí metade do preço, Júlio, R$40. Muito bem. Bom dia, o Daniel de Santa Rosa Vinhedo. Não, Santa Rosa de Viterbo, São Paulo. Não conheço, hein? Já ouvi falar. Mas perto de onde, Lupe? Não é estranho não, Júlio. Perto de Ribeirão Preto, tá falando aqui o Antônio Lupe no meu ponto. Sextou, primeiramente. E segundo, pergunta pro Marquinhos se hoje é dia de desregular o carburador. Como é que é, Chico? Como é que se regula o carburador? Como é que funciona isso aí? A regulagem do carburador, se ainda é desta maneira, da época que eu tinha o Chevetão, você tem que regular o fluxo de combustível de acordo com o ar que entra dentro do carburador, Júlio. E precisa estar sempre limpinho, né? Sim, o giclê, naquela época, né, CH, a gente não tinha nem como fazer, você tirava o giclê, enfiava uma agulhinha ali fininha e ficava soprando aquilo lá até desentupir. Verdade. Eu tinha sempre uma agulha. O Júlio não tá entendendo nada, Marquinhos. Não tá entendendo nada. Não tô entendendo nada, tô boiando, velho. Tô boiando. Você sabe o que é boiar, ô Marquinhos? Ué, quando você olha assim pro lado, pro outro, e não entende o que tá sendo discutido. É igual aquele filme lá, Náufrago, né? Wilson aí, tá boiando ali, pô, não tá entendendo nada. Incluindo o da avó, quantos gols foram feitos pelos atacantes do Guarani? Nossa, o ouvinte, ele manda assim, umas bombas que a gente tem que desarmar rapidinho. Eu sei que o Bruno Sávio está na artilharia, vou pegar aqui rapidinho, ó, vamos fazendo essa conta junto. Bruno Sávio tem 8 gols, né? Isso. O Regis também tem 8 gols. Quando você procura aí... Mas o Regis a gente exclui como atacante, né? Quando você procura aqui isso aí, o Marquinhos vai se lembrar, o Paulo Soares fazia muito isso na transmissão, cara.
Você, como repórter, você tinha que ter um caderno brochura de 80 páginas para começar. No meio da transmissão, ele lançava umas perguntas assim aleatórias. E você tinha que responder, senão você passava vergonha. Lembra, Marquinhos? Lembro. E às vezes o Oráculo tem dado uma dessa também, viu, CH? E posso falar uma coisa? Isso faz parte do crescimento profissional. Na hora você não entende. Pô, esse cara quer me complicar, mas posso falar? Você se preparava o triplo para qualquer jornada esportiva. E uma dica do Paulo Soares, tenho certeza que ele deu para mim, como ele deu para mim, acredito que deu para você também, né? A gente ia fazer jogos aí das equipes fora do país, né, CH? Então tinha lá o número 35, aí tinha o número 27, o número 42, aí sabe o que ele falou? Marquinhos, coloque a escalação na ordem numérica. Quando você bater o olho no jogador, automaticamente o seu cérebro está condicionado e vai buscar o nome do atleta. Verdade. Para quem não sabe, o Paulo Soares é o amigão da ESPN. Aquele que tem aquela risada me lembro incrível. de um jogo no Chile, ele era o amigão de la hinchada. Quando ele faz assim, Antero, é muito bom, cara. É uma risada muito divertida, contagia. Olha aqui, dos 37 gols do Guarani, 17 foram marcados pelos atacantes, né? O Bruno Sávio marcou 8, o Lucão do Break marcou 3, o Júlio César marcou 3 e o Alan Victor marcou 3. Os outros atacantes não marcaram, né? O Maxwell não foi pra rede, o Todinho também não marcou. Enfim, tem mais gente aqui que tá com jejum. Então, 17 gols. E os outros 20 na conta aí de Regis, Andrigo, zagueiros, Bidu e tudo mais. Beleza? Respondido aqui. Abraço pra você, Marcos A1. Valeu pela mensagem. O Maxwell e o Alanzinho têm chances de serem titulares amanhã? O Alex Vila Boavista tá perguntando. Não sei se Maxwell titular, mas que ele vai entrar e o Índio também, disso eu não tenho dúvidas. Boa noite, meu sogro chama Jaime, ele é super fã do Batista, torcedor fanático do Guarani. Vai fazer 90 anos, dia 12, terça-feira, hein? E quer comemorar o aniversário com o tema verde e branco, Guarani da pele até o osso. Se o Batista puder mandar um áudio naquele estilo, vamos reproduzir na festa. Opa, Ari, Jardim Aurélia, claro, já vamos aqui... Será que eu estraguei de surpresa? Será que não era pra ler essa mensagem? Bom, espero que de repente o seu Jaime não tá ouvindo aí. Faz uma surpresa pra ele aí. R$40 é muito caro pra ver esse time do Guarani, o Zé Carlos de Hortolândia. R$40 é a meia, né, Marquinhos? Agora eu me confundi todo, que eu... 80 e 40. 40 e 20 é a ponte. Então, Guarani, sim, mesmo com o uniforme, é 40 pila aí pra você assistir o jogo amanhã. O Lupe conhece, é pertinho de Ribeirão, conhece mesmo, Daniel, conhece aí a cidade. O Lucão pode dispensar, muito ruim, é Orlando Furlan, mandando a mensagem aqui. O ouvinte tá dizendo que o Todinho marcou um gol, não marcou não. O Todinho ainda não marcou o gol. Foi anulado, né? Marcou, mas foi anulado. O Todinho tá em jejum ainda, viu? O André. E ele cita aqui que o Bidu fez 3 gols, cita uma galera aqui, mas o Bidu saiu do time. Eu não coloquei o Davó na lista, né? Então são 20 gols de 37. Tem 3 gols do Davó. Então dos atacantes são 20 gols dos 37 marcados por atacantes. Júlio pergunta a Marquinhos, onde está o goleiro reserva contratado do São Paulo? Será que ele tem chance de jogar? É o Arthur Gazzi, né, Marquinhos, que ele chama? O Arthur Gazzi tá treinando, né? Eu vi até a imagem agora há pouco, junto com o Rafael Martins, com o Gabriel Mesquita, tá treinando com o grupo. Eu acho que ele não vai dar tempo de ter chance, não, desse campeonato, né? Porque o Daniel Paulista tá no revezamento mesmo com o Martins e com o Mesquita, né, Marquinhos? Acho que dificilmente o Arthur Gazzi teria um espaço aí nessa lista para jogar nos próximos jogos. Júlio, pergunte ao CH o que ele acha dessa formação com Andrigo e Regis. Quais pontos o Guarani ganha e quais pontos o Guarani perde? É o Paulo perguntando aqui para você, CH. Um abraço aqui pro Ortiz. Antes da resposta do CH, me perdoe, CH. Alan Victor, atacante, 3 gols. Lucão, 3 gols. Davó, 3 gols. Sim, foi o que nós dissemos. Valeu, Ortiz. Obrigado pela mensagem. Pois não, CH? Com a colocação do Andrigo junto com o Regis, para mim, o time fica mais rápido e mais inteligente, não no meio-campo. Porque quando você coloca mais um meio-campo e coloca 2, isso é o time ideal que eu escalaria, tá? Com o Sávio e Júlio César trabalhando num 4-4-2, tá? A resposta é um pouco mais longa, mas fica mais preciso, mais inteligente, com melhor toque de bola e 2 soltos na frente é a maneira ideal desse time jogar.
Aparentemente, também tem a história da bola parada. Mas por isso, com um cara fixo lá, você joga com 2 extremas. Também é uma maneira de jogar. O problema é que todo mundo que está sendo testado lá na frente como centroavante não tem funcionado. Mas principalmente o toque de bola e a inteligência do jogo, né? Deslocamento dos atletas, eu gosto mais com 2 caras mais a marcação e 2 meias com 2 espetados de velocidade. Eu acho que ganha nesse sentido. Não é que perde sem os 2, é uma questão de opção, né? Não tem time ideal nesse momento do Guarani, porque alguns jogadores infelizmente receberam a oportunidade e não renderam. Ideal estava quando o Davó estava ali. É um centroavante, entre aspas, um cara que jogava entre os zagueiros, dava mobilidade e o time tinha fluência, a bola chegava, tinha jogada de triangulação dos 2 lados, jogada de linha de fundo dos 2 lados. Não está acontecendo mais isso depois da saída do Davó, infelizmente. Maravilha, Marquinhos. Daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? E na tela da Band também, já, Júlio. Agora são 12h22. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19-98808-4141. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. É bola! Bola pra área, o Rafinha tá livre, dominou pra trás, chegou escorrendo livre sozinho, Antony, é gol! Do segundo tempo de novo, na direita a jogada, Emerson botou pra Rafinha, ele vem livre, rola pra trás, Antony aparece livre na cara do goleiro, Graterol. 50 minutos do segundo tempo, a seleção brasileira amplia, Antony, mais um gol do Brasil em Caracas, Antony, 3-1 pra seleção brasileira, Graterol não tem jeito, tá feito, 3-1 pro Brasil, Antony, de novo, Craque Neto tava falando do Rafinha e ele faz outra grande jogada, Capelani. É de canhotinho pra canhotinho, outra jogada, outra vez do Rafinha, que entrou no segundo tempo e entrou pra modificar o jogo, pra dar mais uma assistência, e o Antony tá jogando demais na Holanda, no Ajax, jogou demais as Olimpíadas, foi convocado pelo técnico Tite, a primeira convocação e o primeiro gol marcado, Antony vai pra rede, o Brasil vira o jogo e vence 3-1, Rogério Assis. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Veracruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Veracruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, com junções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Veracruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros, ele é como uma
madura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Neste sábado, o Guarani vai enfrentar o Londrina às 16h30 no Estádio Brinco de Ouro. Jogo da 29ª rodada do Brasileirão. Guarani e Londrina. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas. Sistemas iOS e Android. Também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Muito bem, vamos com os destaques finais aqui na Bandeirantes, com últimas informações sobre a dupla de Campinas, Guarani e Ponte Preta. Começamos com o destaque final da Macaca, Antônio Lupi. Que hoje de manhã disputou o jogo treino contra o Atibaia, venceu por 1-0, gol de Josiel. E a partir de segunda-feira, dia 13, os ingressos estarão à disposição do torcedor da Ponte através da internet, R$40 a inteira e R$20 a meia. E também a partir do dia 13, o sócio torcedor da Ponte pode retirar o seu bilhete na sala do TC10+, Júlio. E agora o destaque final do Guarani, Marcos Luiz. Júlio, Guarani ainda não está pronto e só será definido pelo técnico Daniel Paulista momentos antes da partida de amanhã. O Guarani estará recebendo a equipe do Londrina neste sábado às 4h30 da tarde. O que é certo é que Bidu e Thales, jogadores que não participaram da última partida, estavam suspensos, retornarão. E o treinador não poderá contar com o zagueiro Ronaldo Alves. Muito bem, encerramos aqui a nossa área dessa sexta-feira. Eu volto às 5 horas com Bandeirantes Esportivo, agradecendo os trabalhos técnicos de Lucas Pessoa e Leandro Renato. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Integrando o país através da notícia. Transmissão digital via satélite, via internet. Rádio Bandeirantes. Olá, aqui quem fala é o Carlos Batista. Convido você para assistir os Donos da Bola na tela da Band TV. De segunda a sexta, 12h30. Os Donos da Bola, a origem do esporte na Band. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Nossa área. Oferecimento Nakata, peças para carro, moto ou caminhão. Chega mais que a Nakata deixa tudo azul para você. E Perdigão, manda brasa com Perdigão na brasa. Você que encara cada churrasco como se fosse uma final e capricha na costelinha na hora do jogo, você manda brasa. Você que não espera a decisão do VAR e traz logo uma linguicinha recheada para comemorar o gol, você manda brasa mesmo. Você que sabe que o churrasco não acaba quando o juiz apita e prepara mais um franguinho temperado, você manda muita brasa, meu amigo. Manda brasa com Perdigão na brasa. Você sabia que a Sky tem o melhor do esporte nacional e internacional, além de muita variedade de programação? Com o Sky pré-pago, você pode assistir a tudo que gosta, com recargas a partir de R$ 9,90. Aproveite e confira as ofertas imperdíveis de outubro. Ligue 0800 940 2354. 0800 940 2354 e vem pra Sky. 0800 940 2354. Quem tem cartão Bradesco Neo já tá curtindo do seu jeito. Eu só pago por aproximação com meu celular ou cartão físico. Eu